Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. A partir de agora, vamos passar uma hora juntos estudando um pouquinho mais a respeito do santuário. E como você tem percebido ao longo dessa nova temporada, nós estamos aqui num cenário cenográfico, tipificando o santuário terrestre, aprendendo as lições ensinadas de forma tão bela nas Escrituras Sagradas. E você é o nosso convidado, então pegue a sua Bíblia, se junte a esse grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para aprendermos mais sobre o caminho de Deus que é o santuário. Você é muito bem-vindo na próxima hora de estudo. Temos visto até aqui que o santuário era o Evangelho em símbolos e através de seus móveis, de seus rituais, de suas repartições, tudo apontava para o plano da salvação. Estudar o santuário é estudar a história da salvação do povo de Israel. Estudar as festas de Israel, como já fizemos aqui, é olhar para o passado, para as ações de Deus e olhar para o futuro, para a ação que Cristo ainda faria em favor de seu povo. E por falar na ação de Cristo em favor de seu povo, nós temos examinado aqui que Cristo cumpriria toda a tipologia do santuário terrestre. Por isso esse tema é tão importante. Refaço mais uma vez o que eu disse no último programa, tão importante quanto a morte de Cristo na cruz é a sua ministração por nós no santuário celestial. Por isso, você não pode ficar de fora desse importante estudo. E para você que está nos acompanhando na Novo Tempo, nós temos um presente muito especial. Nós estivemos em Israel gravando esse lindo DVD. Aqui você vai encontrar todos os temas que estamos gravando no Bíblia Fácil nessa nova temporada. É um DVD, Santuário, o Caminho de Deus. E nesse santuário, nesse DVD, você vai encontrar 13 temas alusivos ao santuário. Eu quero oferecer para você agora, você está vendo e eu quero te dar os contatos. Você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial, 0 operadora 12, 21 27 31 21. Você pode mandar agora uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número é 12 9 8100 1615 ou você pode acessar a nossa página na internet, tá bem? Peça agora o seu DVD, vai chegar na sua casa através dos correios, você não paga nada por isso e graças ao apoio incondicional dos Anjos da Esperança. E você que é Anjo da Esperança, muito obrigado, viu? Pela sua parceria com a Novo Tempo. Graças à sua ajuda, à sua doação, nós podemos ir mais longe, alcançar mais pessoas, fazer cada vez melhor, tudo para a honra e glória de Deus. Tá bem? Vamos então começar o nosso estudo de hoje. Como eu já disse para vocês, estamos estudando sobre o santuário e a lição 9, a qual hoje vamos estudar, o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos até aqui e hoje vamos entender como será o fim do ministério de Cristo no santuário. Por isso quero convidar você a nós orarmos agora, pedindo a bênção de Deus mais uma vez para o estudo da Bíblia. Pai querido, nos reunimos como amigos mais uma vez aqui nos estúdios da Novo Tempo e com milhares e milhares de famílias que estão agora nos acompanhando em suas casas, em seus escritórios, em hotéis, em qualquer parte desse mundo. Queremos nos conectar todos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado até aqui o Salmo de Asaf, Salmo 77, 13. Já explicamos que a palavra santuário nesse salmo, bacodes, às vezes é traduzida em outras versões para o santidade, santo, mas a melhor tradução dela é santuário. Então Asaf escreveu: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum. Nenhum Deus é tão grande, tão poderoso, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Criador dos céus e da terra. Agora, como disse Asaf, o santuário é o caminho de Deus. E tipologicamente ou figurativamente, Cristo caminha pelo santuário
ao exercer seu ministério terrestre e celestial. Nós estivemos estudando aqui que quando Cristo se encarnou, ele veio para o acampamento de Israel. Ele estabeleceu aí a sua tenda. Nós lembramos do versículo de João 1, verso 14, né? O Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Em algum momento, Jesus começaria a sua caminhada pelo santuário. E aos 30 anos, nós entendemos que, metaforicamente ou tipologicamente, Jesus entra pelo santuário, se dirige à pia para então ser batizado. Depois de batizado, 3 anos e meio, ele é levado até o altar de holocausto, simbolizado pelo Calvário. Ali ele morre. Em algum momento, Jesus deixaria então e deixaria o pátio e entraria para dentro do lugar santo, assim como faziam diariamente os sacerdotes lá em Israel. Nós entendemos de que essa caminhada, desde a ressurreição, da morte e ressurreição, até o primeiro compartimento do santuário, durou 50 dias, porque exatamente no dia de Pentecostes, Jesus foi entronizado, no ano 31 da história. E a partir da sua entronização, ele atuou como sacerdote até o dia em que, cumprindo a tipologia do santuário, ele deveria ir para o Santo dos Santos, como ia, uma vez por ano, o sumo sacerdote. E nós estudamos aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que apontavam justamente para o dia 22 de outubro de 1844, como sendo o dia em que Jesus deixa de ser sacerdote e passa a ser sumo sacerdote. Isso quer dizer de que exatamente há mais de 170 anos, Jesus está no Santíssimo do Santuário, realizando a obra sumo sacerdotal. Aprendemos então que a obra sumo sacerdotal de Jesus é uma obra de juízo. E o anjo de Apocalipse 14, 6 e 7 voa velozmente pelo meio do céu e dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo começou. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Deus começou o julgamento da humanidade. Agora, hoje, dando sequência a esse tema, vamos entender por quanto tempo ocorrerá esse juízo e como vai terminar esse julgamento, quando então Cristo deixará o santuário celestial. Por isso, o tema de hoje, o fim do ministério de Cristo no santuário celestial. O fim de uma das fases do juízo. Por quê? Porque nós vamos aprender hoje que o juízo de Deus, ele é dividido em 3 fases. Nós chamamos a primeira fase de pré-advento, a segunda fase de juízo comprobatório e a terceira fase de juízo executivo. A segunda fase e a terceira nós vamos estudar um pouco mais à frente, nas próximas semanas. Mas hoje nós vamos nos concentrar na primeira fase do juízo, chamada pré-advento. Agora, por que ela recebe esse nome? Porque é um juízo que tem que acontecer antes do advento. Advento quer dizer a volta de Jesus. Então, antes do advento, antes da vinda de Jesus, nós precisamos que o juízo seja concluído. Porque é nesse juízo, nesta fase, que os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. E depois vamos descobrir que a segunda e a terceira fase do juízo de Deus, elas não se aplicam a definir quem será salvo e perdido, mas apenas a uma explicação dos fatos, o porquê da perdição e, finalmente, a aplicação da sentença. Então, é na primeira fase que todos os casos devem ser decididos para a salvação ou para a perdição. Então, hoje vamos compreender melhor a respeito do juízo pré-advento. Aonde encontramos na Bíblia alusão a esse juízo? É aqui, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10. Você pode nos acompanhar em casa na sua Bíblia também. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Assim escreveu o profeta: continuei olhando, até que foram postos uns tronos,
E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Você viu aqui a expressão? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. A que evento da história o profeta Daniel está fazendo alusão? Ele está se referindo exatamente ao momento em que Jesus chega no Santíssimo do Santuário para atuar como sumo sacerdote. Estão lembrados de que lá em Israel, no antítipo dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote vinha até o santuário para efetuar esse juízo? Agora Cristo, como sumo sacerdote, ele apresenta-se no segundo compartimento do santuário para começar esse juízo. Por isso Daniel é claro em dizer que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que livros são estes? Livros de registro. Olha o que disse Jesus Cristo em Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Agora, para que cada ser humano possa no dia do juízo ter o seu caso julgado, tem que haver os livros de registro. Então há livros de registros no céu. A Bíblia chama de livros. O que é que tem no céu? É um computador? É um sistema? Nós não sabemos, mas é um sistema que Deus tem para registrar a história de cada ser humano que já nasceu sobre essa terra. E quando chegar a hora do juízo, vai se abrir ali a pasta com tudo o que a pessoa fez, para que então ela possa ser julgada. Jesus está dizendo isso, que nós vamos ser julgados até pelas palavras que nós proferimos, para salvação ou para perdição. Eu li esse texto com vocês na semana passada, mas quero relê-lo. O homem mais sábio do mundo disse: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a lei de Deus será a norma do juízo. Márcio? Pastor, veja bem a questão do julgamento. Esse julgamento se refere a que período da sua vida? Por exemplo, a partir do momento que o homem se converte e passa pelas águas, ali começa uma nova vida. Ok. Esse julgamento refere-se a esse novo tempo, porque como humano, a gente sempre continua a pecar. Por mais que você não queira, mas como diz João, não pequeis, mas se pecar, existe um advogado. Portanto, esse julgamento, ele refere-se à vida toda. Uma vez que você se converteu, se batizou, começa uma nova vida. Ali foi depositado seus pecados. Né? Eu queria entender esse ciclo. Ok. Que ciclo se refere a esse julgamento? Tá bem. A gente entende que o ciclo é o ciclo da vida. Porque se eu pensar assim, não, a pessoa só vai ser julgada os atos que ele cometeu após a conversão. E aquele que não se converteu? Como ele vai ser julgado? Porque Paulo, nós vemos aqui em 1 Coríntios, né?
todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo não está falando apenas dos crentes, ele está falando de todo ser humano. E a Bíblia é clara em ensinar, né? O livro de Atos, né, diz que Deus estabeleceu um dia em que há de trazer o juízo sobre toda a terra. Então todos serão julgados. Até porque tem pessoas que nunca vão se converter. Ela também precisa passar por um juízo. Agora, eu também concordo com você que no juízo de Deus tem que haver uma diferença entre o período anterior à conversão. E como que a gente consegue entender isso? É simples, o apóstolo Paulo nos ajuda. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele usou duas palavras gregas que são interessantes. É a palavra áfesis e a palavra páresis. E ele aplica essas duas palavras ao perdão divino. Então, tem hora que Deus perdoa e ele usa a palavra áfesis. Tem hora que ele usa a palavra páresis. Qual é a diferença das palavras? Em algum momento Deus perdoa, porque a pessoa se arrependeu do seu ato. Em algum momento Deus perdoa, porque Deus ignora o pecado da pessoa. E quando é que Deus ignora o seu pecado? Quando você o cometeu por ignorância. Você está lembrado que lá em Israel havia até um animal que era oferecido pelos pecados por ignorância? Então, o que é pecado por ignorância? É quando você comete um erro e não sabia que era errado. Então, a esse pecado Deus ignora. Você não sabia. Agora, quando você peca sabendo, aí você precisa de perdão. Aí é outro termo usado por Paulo. Isso é importante entender, porque pode ser... Vamos pegar um exemplo simples. A Bíblia diz que roubar é pecado, mas a pessoa nunca aprendeu. Vamos supor que ela viveu numa cultura onde isso nunca foi ensinado e ela roubou. Deus não vai condená-la por esse pecado, mesmo sendo pecado. Por quê? Porque ela não sabia que era pecado. A gente aprende isso em Atos 17:30, onde está escrito assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, certo? Então, Deus não leva em conta. Então, só Deus é quem pode julgar, porque alguém que não se converteu, ele pode ter o conhecimento do que é certo e errado e praticar o errado, mesmo não estando convertido. Ele é responsável pelo pecado. Então, só não é responsável aquele que não sabia que era pecado e por isso pecou. Não sei se eu respondi a sua pergunta. No caso dos cristãos convertidos, que por mais que ele venha a pecar, ele se arrepende, pede perdão, Cristo perdoa. Certo. Esse pecado que foi perdoado, ele também será julgado. Também será julgado. Porque tudo que Cristo perdoou, e quando você pede perdão, o perdão chega quando? Daqui a um ano? Não. Imediato. Perdão imediato, é instantâneo. Só que o registro desse pecado ficou aonde? No santuário celestial. Então, o que é o juízo no santuário celestial? É uma análise da nossa vida. E lá, quando aparecer assim, não, ele cometeu esse pecado aqui tal dia, mas vai estar registrado na frente. Não, mas esse pecado foi perdoado. Então, nós vamos apagá-lo. Você entendeu? Entendi. Teve um momento que Cristo disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Sim. E quando é que vai se cumprir essa profecia? É Deus que prometeu através do profeta, né? Eu vou lançar os seus pecados no fundo do mar e dele jamais me lembrarei. Sabe quando é que isso vai acontecer? Depois do juízo. Por quê? Porque hoje você peca e pede perdão e Deus te perdoa. Mas pode ser que na sua caminhada cristã você volte a cometer os mesmos pecados. E sabe o que vai acontecer com o ímpio que finalmente se perder? Todos aqueles pecados que foram perdoados voltarão a contar na conta dele. É por isso que essa profecia não se aplica agora. Ela se aplica pós-juízo, quando os registros forem apagados. Aí sim, jamais lembrarei deles, porque o registro foi apagado. Enquanto o registro do pecado não for apagado, e esse registro está no santuário, por isso a obra do juízo, o pecado pode voltar à tona. Você lembra quando Jesus falou assim? Quando um demônio deixa uma pessoa e a pessoa não coloca Cristo no coração, o demônio volta e ele traz mais 7 com ele, e o caso da pessoa fica pior do que era. Esse é o reincidente no pecado. Doutora Cristiane? Pastor,
dentro do juízo que vai acontecer no santuário, Que está que está acontecendo no santuário, porque Deus é onipresente, Onisciente e onisciente. onipotente. Nós temos o livre-arbítrio, Uhum. por isso que não somos marionetes. Mas eu posso afirmar que mesmo com meu livre-arbítrio, Deus sabe que eu vou tropeçar. Sabe? Então, o julgamento, o juízo, vem para que eu possa, ainda em última instância, antes de Jesus sair, pedir perdão pelos meus pecados e Jesus Cristo interceder por mim. Ou seja, eu tenho até o último sopro de... Você tem um tempo de graça que pode ser limitado por alguns eventos. Exemplo, o último sopro é um limite. Você morreu salvo ou morreu perdido. Não tem essa história, depois da morte eu vou orar por quem morreu, porque ele vai se arrepender. Não, morreu, está salvo ou está perdido. Nunca mais muda essa realidade. Esse é um limitador. Há um segundo limitador, o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa está em vida, ela não morreu, mas ela pecou contra o Espírito Santo, o caso dela está completamente perdido. Há um terceiro limitador, Jesus deixar o santuário. Então, quem não peca contra o Espírito Santo e permanece vivo, ele vai ter um tempo de graça que vai se estender até Jesus deixar o santuário. Agora, por que não é seguro postergar uma dedicação completa a Deus? Porque você não sabe o dia da sua morte. Por que não é seguro insistir no pecado? Porque você pode pecar contra o Espírito Santo. E esse é o pecado que não tem perdão. Certo? Meu amigo aqui. Pastor, é o seguinte, em relação ao dízimo e ofertas, o pastor sempre faz aquela ladainha na igreja, pedindo dízimo e oferta. Aham. Aí as ovelhas sempre estão dando, e ele está usando aquele dinheiro para outros fins. Aham. Ok? Depois ele se conscientiza que está fazendo algo errado, pede perdão a Deus. Deus vai perdoar ele por isso? Todo pecado que há arrependimento, há o perdão divino. Não importa o pecado. Se a pessoa se arrependeu e pediu perdão a Deus, a Bíblia diz de que Deus é rico em perdoar. Ele vai perdoar. Pastor, o senhor sabe Francisco. Francisco, o senhor sabe me dizer qual é a maior sentença nesse julgamento? Nesse julgamento? Nesse julgamento? A morte eterna. A pior sentença é a morte eterna. E será a mesma para todos os ímpios. Então, quem não estiver salvo, vai passar pela morte eterna. Então, Francisco, eu e você só temos dois destinos. Ou a gente se entrega a Cristo, aceita esse livro como norma de fé e prática e vive o que ele ensina, ou o destino será o fogo eterno. Você percebe como esse assunto é sério? Agora é tão sério que nesse exato momento, você que está me assistindo em casa, nesse exato momento, Jesus está no santuário celestial trabalhando a sua salvação. Mas você tem que se interessar por esse assunto. Você tem que gastar tempo com esse livro. Você tem que aprender isso. A gente tira tempo para trabalhar, para estudar, para viajar, para fazer isso, fazer aquilo. E tem gente que não para um minuto por dia para ler a Bíblia, para aprender. Ou seja, você está se preparando para essa vida e não fazendo nenhum preparo para a vida eterna. E você entende que nós só temos dois destinos? Dois caminhos? O estreito e o largo? A vida e a morte? A gente está aqui para isso, para ajudar você. Para você entender que você tem um céu a alcançar e um inferno a evitar. E o que pode levar você, ajudar você nessa caminhada? É o conhecimento. O conhecimento é indispensável. Eu vou citar aqui o verso do nosso presidente agora, né, Jair Bolsonaro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele usou muito esse verso na campanha dele, né? Pois esse verso é especial mesmo. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. Agora, quem não sabe a verdade, se você não sabe nada de santuário, se você não entende nada do que Jesus está fazendo agora, se você não sabe como você vai ser julgado, meu amigo, minha amiga, o que vai acontecer?
Você vai viver essa vida se deixando levar pelos outros? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? É esse o seu estilo de vida? Não. Você tem que tomar as rédeas na tua mão. E sabe como você faz isso? Ó, Bíblia. Gal. Você disse que após a morte não tinha mais salvação. Não tem. Morreu, está decidido. Então, E por falar nisso, morto não pode fazer nada. Se ninguém levar nem para o cemitério, ele vai, né, Gal? aí eu pergunto, Ele fica aí, onde morreu. quem morreu sem conhecer Jesus está perdido para sempre? A palavra de Deus é clara em dizer em Atos 17:30, eu mencionei há pouco. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 20, Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Pode ser que uma pessoa habitando lá no interior de uma mata, isolada da civilização, nunca teve uma Bíblia, mas a natureza revela quem é Deus, de acordo com Romanos 1:20. Então, todo ser humano, ele receberá algum tipo de luz. E essa luz, esse conhecimento, ele tem 3 fontes. Ele pode vir da Bíblia, ele pode vir da natureza, ou ele pode vir das impressões do Espírito Santo na mente da pessoa. Porque o Espírito também ensina. Então, é por essa luz que todo ser humano será julgado. É por isso que há uma profecia no Antigo Testamento, onde é dito assim: que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? Sabe o que se aplica a isso aí? Pessoas que chegarão salvas no céu e não conhecem a história de Cristo. Mas elas tiveram uma revelação de Deus, do seu caráter, ou através da natureza, ou através das impressões do Espírito Santo, e é com base nessa revelação que elas serão julgadas. Agora, Deus nunca vai cometer injustiça. Podemos ficar tranquilos com relação a isso. Nós vamos para o intervalo. Quando voltarmos, temos aqui algumas perguntas a serem respondidas. Não saia daí. Vamos continuar aprendendo mais sobre a primeira fase do juízo e quando Cristo deixará o santuário celestial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu não sabia que ia ser tão profundo. Só de aceitar o convite, para mim, já foi um desafio. Aqui, assim, foi revelador e libertador. Ao mesmo tempo em que você constrói, eu, no meu caso, né? Estou construindo uma nova realidade. Uma realidade que eu desconhecia. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional e sempre acreditei que Deus seria a última pessoa que eu deveria incomodar. Tudo na minha vida veio através dele, mas eu nunca imaginei que ele fosse o centro de todas as minhas decisões e que Jesus seria o meu intercessor. Então você sai de uma posição e assume uma posição muito mais humilde. E eu que estou acostumada a tomar decisões todos os dias, ter o hábito de tomar as decisões colocando Jesus como intercessor e iluminador desse meu dia a dia. É uma nova vida, assim. O que eu posso dizer é que eu acho que Deus faz assim, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então meu barco eu estava jogando a rede sempre do mesmo lado. E aí um dia, que eu acho que foi o dia do convite, ou o dia que eu conheci a minha amiga que me levou até o local onde eu recebi o convite, e disse assim: jogue a rede do outro lado, está na hora de você caminhar trilhar outro caminho. O mais tranquilizador para o meu ser é saber que eu posso confessar os meus pecados, os conscientes e os não conscientes, a Jesus, para que Ele possa interceder. E isso dá um alívio, né? Porque o peso é grande
E os pecados conscientes, eles são terríveis. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar mudando o curso do Jogar Rede. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, no nosso segundo e último bloco. Temos aprendido hoje a respeito do fim do ministério de Cristo no santuário. Você quer conhecer mais a respeito desse assunto? Há um presente que eu tenho aqui em minhas mãos para você. É o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Num pré-lançamento que nós fizemos, já tem mais de 12 mil pedidos. Peça o seu, não vai faltar não, mas peça agora, tá? Vai aparecer aí os contatos para vocês e vocês poderão entrar em contato com o Novo Tempo. Nós vamos mandar pelo correio para a sua casa. Terminando o primeiro bloco, nós temos aqui várias perguntas. Vamos começar aqui com o doutor Rui. Pois não, amigo? Pastor, é o seguinte, a gente sabe que no planeta tem mais de metade da população, mais de 3,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus, que não conhecem. É verdade. E outro raciocínio que eu faço também a respeito daqueles que se professam descrentes, que não creem em Deus, que são ateus. Entretanto, essas pessoas cumprem os 10 mandamentos. Como será julgado esse indivíduo? Ele não aceitou Deus, mas fazia tudo correto. E ele não conhecia Deus e também fazia as coisas corretas. O exemplo que me salta à mente é o jovem rico. Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Um dia ele perguntou a Jesus. Jesus respondeu, sabes os mandamentos? Não matarás, não roubarás, tal. Ele diz, bom, isso eu sei. E eu tenho guardado desde que eu sou criança. O que me falta ainda? Falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E a história termina com ele indo embora triste, porque era muito rico. Ele guardava toda a lei, mas ele não tinha Cristo no coração. Estava eternamente perdido. Lembra que a gente disse aqui que a lei não salva? Só que a obediência à lei, ela também é impossível sem o amor a Deus, sem ter Cristo no coração. Impossível. Como que uma pessoa que não tem Cristo consegue observar a lei? Ele não consegue, porque a lei é espiritual. Então você honrar pai e mãe é muito mais do que não xingar teu pai, não bater, é muito mais que isso. Envolve respeito, envolve amor. E isso só consegue quem tem Cristo no coração. Então, é essencial que a pessoa tenha essa reverência por Deus. Se não pelo nome de Cristo, por Deus. Então, o Espírito trabalha no coração de todos. E ele começa o trabalho quando alguém nasce. Não é quando alguém está na vida adulta. Desde o nosso nascimento, o Espírito tem trabalhado conosco. Para quê? Para nos levar para perto da verdade, para perto de Deus, para perto do plano da salvação. Ok? Márcia? A Bíblia é muito clara quanto à questão do batismo. Uhum. Né? E muitas pessoas possivelmente não terão oportunidade. Algumas têm e outras não terão. Né? O caso do ladrão da cruz, por exemplo. Né? Que não teve a oportunidade. Que não teve a oportunidade de batizar. Logicamente, é o mesmo caso da ignorância. Né? Eu acho que Deus vai relevar isso aí porque ele não houve oportunidade. Exatamente. Então, nesse caso, aqueles que se converterem quase que na iminência da volta de Jesus, eles não terão oportunidade. Se não tiverem, Deus vai levar isso em conta. Se tiverem, Deus também vai levar isso em conta. Então, só Deus pode julgar se eu tenho ou não a oportunidade. Porque se eu tenho conhecimento e se há condição, eu tenho que passar pelo batismo. Agora, se não há oportunidade, que é um caso clássico do exemplo do ladrão na cruz, Deus vai levar isso em conta e não vai cobrar aquilo que não houve condição de ser feito. Uma outra questão, entendi perfeitamente agora. Uma outra questão que eu acredito que muitos telespectadores estão perguntando nesse momento, a questão do fogo eterno. Ok. O inferno.
como que é o inferno. Que inferno é esse? Aonde ele está? Como será? Quando eu era criança, eu cresci ouvindo o lamaçal de fogo ardente, fornalha, né? Fogo eterno. Então você começa a imaginar que realmente é um fogo que você vai ficar lá se queimando a vida toda. Ok. Mas que na verdade não é. Não é. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. Sim, nós vamos ter uma lição quando falarmos do juízo final, que é a próxima lição, e vamos entender o que é esse fogo eterno que vai destruir os ímpios, Satanás e os anjos maus. Mas por hoje eu posso adiantar que o fogo é eterno não na duração, mas nas suas consequências. Não existe um espaço físico onde o fogo está ardendo, queimando ninguém. Nem existirá. O que existirá é o fogo que Deus vai mandar do céu para destruir Satanás, os seus anjos e os ímpios, que estarão neste planeta. E este mesmo fogo que destrói o mal vai purificar a terra e ela voltará a ser tão bela quanto era o Jardim do Éden. Isso é o que está em Apocalipse 20, versos 7 a 9. Então o fogo destrói o ímpio, purifica a terra e aqui nós teremos o novo céu e a nova terra. Ok? Sim, amiga? Pastor, dentro desse contexto que o Márcio falou, nessa passagem, se eu não me engano, ela fala de de um requisito do inferno, onde o seu bicho não morre. Onde o seu bicho não morre? Porque a impressão que nós temos é que as pessoas ímpias vão ficar em tormento mental, em grande tribulação, sofrimento, e essa expressão me incomoda um pouco. Ok. Podemos esperar até o próximo tema, quando eu falar do juízo executivo, que o juízo executivo é justamente esse fogo que vai destruir o ímpio. Como é que é esse fogo? Quanto tempo vai durar? Tudo isso nós vamos tratar com detalhes na próxima semana. Podemos esperar, Simone, até lá? Pode ser? Quem ouviu também vai ficar curioso, né? Vai ter que esperar para a semana que vem também. A lei de Deus será a norma do juízo. E nós já aprendemos aqui que nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Nós já aprendemos isso aqui. Tiago 2, 10 a 12. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de quantos? Esse verso é fundamental para a nossa compreensão. Olha você que está me assistindo em casa. Olha o que Tiago está dizendo. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha o que diz o último verso. Ora, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E o verso 12 diz, falai de tal maneira, e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então eu vou ser julgado pela lei da liberdade. Que lei é essa? É a lei moral. Ele acabou de me dar 2 mandamentos. E o verso 10 diz, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Agora, nós vamos estudar aqui, ainda, nas próximas semanas, um ataque que foi feito ao santuário. E nesse ataque feito ao santuário, atacou-se a lei de Deus. E hoje, existe um forte movimento contra a lei de Deus. Vamos ver isso nas próximas semanas. Os 10 mandamentos estão debaixo de um forte ataque. E eles estão tentando mudar a lei de Deus, em pelo menos 3 tentativas. Vamos estudar isso mais à frente. Por ora, eu queria que você pensasse no seguinte: estamos na primeira fase do juízo. É nesta fase que todo o caso será decidido para a salvação ou perdição. Ela começou no dia 22 de outubro de 1844. Quando vai terminar? Aqui está a interrogação. Quando é que vai terminar essa fase e Jesus deixará o santuário celestial? Vamos ler alguns textos? Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O que é que o Apocalipse está dizendo? Terminou a expiação de Cristo.
Ele deixou o santuário celestial. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Continue, cada um fazendo o que vinha fazendo até aqui. Esse versículo de Apocalipse 22, 11, nós chamamos do verso do fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. Lembra você da parábola das 10 virgens, por exemplo? O noivo tardou. 5 delas tinham azeite, 5 não tinham. E elas foram comprar o azeite. Quando as 5 nécias voltaram, a porta estava fechada. Então, o conceito de fechamento da porta da graça explica que haverá um momento em que a graça não mais atuará. Por que não? Porque Jesus deixou o santuário. E quer ver o que acontece nesse tempo? Olha o que diz o profeta Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel. Estão vendo que no capítulo 7 Cristo se assentou no tribunal? No capítulo 12 ele se levanta. Por que ele está se levantando? Porque acabou o juízo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá o quê? Um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Então, quando Jesus deixar o santuário, haverá um tempo de angústia. A Bíblia chama esse tempo de angústia de Jacó. Em Jeremias 30, nós lemos: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos na cintura como que está dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, se livra dela. O tempo de prova nos dias finais é comparado ao tempo de angústia que Jacó viveu lá em Gênesis capítulo 30. Você conhece a história, não vou entrar em detalhes. Esaú vinha marchando contra ele para tirar-lhe a vida. E o que diz então? Qual é o paralelo que nós estabelecemos? Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Nós também seremos ameaçados de morte. Em Apocalipse 13, você tem ali 2 decretos contra o povo de Deus. E o segundo decreto e último é um decreto de morte. Vão tentar matar os filhos de Deus. Jacó se angustiou porque Esaú vinha marchando contra ele. Os ímpios marcharão contra os salvos. Satanás se esforçou para impor em Jacó o sentimento de culpa. Satanás fará o mesmo com os salvos. Vai tentar impor neles o sentimento de que o seu caso é sem esperança, ainda que eles já estejam salvos. Jacó havia se arrependido de seu pecado. E nesse tempo, os salvos também todos terão seus pecados já apagados do santuário, porque o juízo terminou, os registros foram apagados. E Jacó venceu não pela força física, mas pela entrega de si mesmo. Os salvos também, eles vencerão, porque eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que vai acontecer então? O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Olha para a cena. Jesus deixou o santuário celestial. O santuário se encheu de fumaça. Quando Jesus chegou fora do santuário, tem 7 anjos, cada um com uma taça. Jesus enche a taça desses anjos e diz: ide, derramai pela terra 7 taças. E o que fazem os anjos? Eles derramam 7 pragas sobre o planeta Terra, que vai atingir quem? Os ímpios. Então, este é o grande tempo de provação final. Os ímpios receberão as 7 pragas, os justos não. Os salvos estarão protegidos por Deus e nenhuma praga vai atingi-los. O que vem em seguida?
o fim. Porque terminada as 7 pragas, Jesus aparecerá nos céus com poder e grande glória para buscar os salvos. Buscar aqueles que foram julgados, buscar aqueles que tiveram registro do pecado apagado nos céus. E haverá um grupo que estará vivo, salvo vivo. O Apocalipse chama esse grupo de os 144 mil. E haverá um grupo de salvos que está morto. O que vai fazer Cristo? Ele vai chamar os mortos à vida. E todos os mortos ressuscitarão, os salvos, desde Adão até o último salvo que morreu. E agora, os salvos que estavam mortos e ressuscitaram, juntarão-se aos salvos vivos, que serão transformados, e eles formarão um só grupo. E eles vão agora ao encontro do Senhor nas nuvens, e para sempre estarão com o Senhor. É isso que vai acontecer quando Jesus deixar o santuário. Isso quer dizer que eu e você, nós só temos oportunidade de salvação enquanto Ele está lá. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa música, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está pronto para a volta do Senhor Jesus? Porque quando Ele deixar de ser sumo sacerdote, completar a obra do juízo, Ele sairá do santuário. Ele vai tirar suas vestes sumos sacerdotais e vai colocar suas vestes reais. E de acordo com Apocalipse 19, Ele vai voltar montado num cavalo branco, com vestes brancas, e Ele virá para buscar todos os salvos. Jesus disse em Mateus 24 que Ele virá na glória de seu Pai e com todos os anjos. Então, o último ato de Cristo no santuário é completar essa obra de juízo. E esta fase do juízo é que vai definir os salvos. E o juízo é ao nosso favor. Por isso, enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse. Cristo já é teu advogado. Você colocou o caso nas mãos dele, porque ainda que ele esteja julgando, ele continua aceitando clientes. Porque nesse momento, ele ainda continua sendo advogado. Porque no dia da expiação, mesmo enquanto o sumo sacerdote estava lá, fazendo todo o ritual, aqui no pátio, morriam os 2 cordeirinhos. Isso ensina para mim e para você que mesmo estando no grande dia de juízo, ainda há mediação. Por isso, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se entregue a Ele agora, para que Ele seja o seu advogado e para que Ele julgue a sua causa e te salve. Sempre peço mais do que eu posso merecer e dobro os meus joelhos sem nada agradecer. Eu pensei ter fé, mas como egoísta sou, de olhar pros meus desejos sem a Deus recorrer. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje
Se eu pedir calor, Deus será o meu sol. Se eu clamar a Deus, grandes coisas me dará. Responde minha prece e o mais proverá. Os meus passos vê e já sabe pra onde vou. Me dá o que eu preciso, do tamanho que eu sou. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será. Pois Deus é o amparo para quem precisar. É fonte de poder para tua vida restaurar. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será meu sol. Se eu pedir calor, Deus será o meu sol. Deus será o meu sol. Amém. Obrigado, Alexandre. Você percebe como o tema do santuário é imprescindível para as nossas vidas? Que nesse exato momento o meu e o seu destino estão sendo decididos no santuário celestial. E lá nós temos um sumo sacerdote e advogado à disposição de todos nós. Por isso nós precisamos, enquanto há tempo, enquanto Ele está no santuário, colocar a nossa vida nas mãos dEle e pedir que nos ajude em cada passo da nossa caminhada. É por isso que nós estamos aqui, para estudar a Bíblia. Deixar que a Bíblia nos ensine, porque o conhecimento é fundamental. E quando eu conheço a palavra, eu posso tomar as decisões certas. E se eu não conhecer a palavra, eu poderia ser enganado por qualquer pessoa. Então eu e você, nós precisamos, pessoalmente, gastar tempo com o livro de Deus. Compreender cada vez mais esses assuntos e, sobretudo, tomar uma atitude em relação a eles. Eu queria orar por você hoje, para que nós pudéssemos buscar conhecer cada vez mais esse tema
e fazer de Jesus o nosso único e todo suficiente Salvador. Vamos orar? Pai, entregamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos. Em breve o Senhor deixará o santuário celestial. Mas quando isso acontecer, nós oramos para que os nossos registros de pecado tenham sido todos apagados. Que nós tenhamos sido perdoados e aceitos pelo Pai. Não porque há nada de bom em nós, mas por causa da Tua vida sem pecado. Queremos ser cobertos hoje pela Tua justiça e receber de Tuas mãos a salvação e a vida eterna. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado no estudo de hoje. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema sobre o santuário. Até lá!